Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, 31 de março de 2024. Sejam muito bem-vindos ao último dia do mês. Hoje quero mandar um super abraço para Maria de Fátima Fernandes, de Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Parabéns, Deus te abençoe. No dia seguinte ao sábado, é o primeiro dia da semana e herda, no contexto cristão, a grande sacralidade do sábado judaico. Para os cristãos, é o primeiro dia da nova semana, o início do novo tempo, o dia memorial da ressurreição, chamado Dia do Senhor, Dies Domini, domingo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Amém. João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria Madalena vai ao túmulo para ficar no túmulo de Jesus, como quem não quer se separar de quem ama intensamente, mesmo depois da morte. Esta discípula é animada por um forte amor humano por Jesus, como demonstra eloquentemente o seu clamor inconsolável junto ao túmulo do Senhor. A anotação, ainda enquanto estava escuro, poderia ter um significado simbólico para indicar as trevas causadas pela ausência de Jesus, mas logo aparecerá o Cristo Luz, que ilumina o mundo e será contemplado primeiro pela própria Maria Madalena. Ao chegar ao túmulo, Madalena percebe que a pedra que envolvia o túmulo de Jesus foi retirada, e pensando que o túmulo tinha sido mexido, corre até Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava. O discípulo amado correu mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Talvez por ser mais jovem, não é improvável, porém, que este detalhe pretenda insinuar um amor maior por Jesus. De fato, se quem corre é justamente quem ama corre mais rápido.
O discípulo amado chegou primeiro ao túmulo, mas não entrou. Apenas se abaixou e viu os lençóis no chão. Ele respeita a autoridade. O amor vai mais rápido, mas respeita a autoridade da igreja. Ele esperou que Pedro entrasse no túmulo. E com esse gesto, se pretende insinuar o primado de Pedro. No capítulo seguinte, de fato, encontraremos a cena da atribuição do primado pastoral a Pedro, logo no versículo 15 do capítulo 21. Pedro entra no túmulo e vê os lençóis no chão, como tinha visto o outro discípulo. Mas também viu o sudário que estava na cabeça de Jesus dobrado. Esta observação despertou a fé no discípulo amado. A presença de dois homens para testemunhar a verdade do túmulo vazio responde aos requisitos da lei judaica, segundo a qual, para a validade de um testemunho, deve haver pelo menos 2 testemunhas oculares. Deuteronômio 19, Mateus 18, 2 Coríntios 13. A associação entre ver e crer constituirá um dos temas centrais da segunda parte deste capítulo, quando Tomé afirmará ver para crer, e o ressuscitado atenderá ao seu pedido, embora proclamando bem-aventurados aqueles que acreditarão sem ter visto. O discípulo viu e acreditou na Escritura que previa a ressurreição de Jesus. A ignorância das Escrituras por parte dos discípulos implica uma certa dificuldade em acreditar. E aqui eu trago, para encerrar o nosso assunto, um texto do cardeal Martini. Ele escreveu o Evangelho segundo João em 1980. E ele diz o seguinte, abre aspas: na igreja que procura sinais, há diferentes temperamentos, diferentes mentalidades. Há o carinho de Maria, a intuição de João, a enorme lentidão de Pedro. São diferentes tipos, diferentes famílias de espíritos que procuram os sinais da presença do Senhor. Mas todos eles, se estão verdadeiramente na igreja, têm em comum a ansiedade da presença de Jesus entre nós. Há, portanto, diferentes dons espirituais na igreja, dos quais se originam diferentes disposições. Alguns são mais rápidos, outros mais lentos, porém, todos se ajudam, respeitando-se, e procuram juntos os sinais da presença de Deus e a maneira de comunicá-los a nós, apesar das diferenças de reações diante do mistério. Neste episódio encontramos o exemplo de colaboração na diversidade. Cada um comunica ao outro o pouco que viu e juntos reconstroem a orientação da existência cristã, onde os sinais da presença do Senhor diante de graves dificuldades ou situações perturbadoras, parecem ter desaparecido. Quando falta a presença dos sinais visíveis do Senhor, devemos sacudir-nos, mover-nos, correr, procurar, comunicar com os outros, com a certeza de que Deus está presente e fala conosco. Se na igreja primitiva Madalena não tivesse agido assim, comunicando o que sabia, e se não nos tivéssemos ajudado, o túmulo teria ficado ali e ninguém teria ido para lá. A ressurreição de Jesus teria permanecido em silêncio. Somente a busca comum e a ajuda mútua levam finalmente a nos encontrarmos juntos, reunidos no reconhecimento do Senhor ressuscitado. Fecha aspas. E o Santo do Dia voltará a partir de amanhã. Para nós hoje fica o doce gosto da ressurreição do Senhor após dias amargos de sofrimento e dor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Até amanhã.